Voltamos com o nosso programa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que está, atrelado às leis, o que pode ser feito relacionado com leis. Só que isso vai ser especificamente falando sobre direito civil, criminal e também direito do trabalho, né? Quem vai falar sobre isso é o doutor Moisés Pinheiro, que já está comigo, né? Advogado civil, criminal e do trabalho. Como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Sônia. É um prazer estar aqui no seu programa. Uma honra participar dessa oportunidade. Agradecer aqui a sua equipe, né? Que de forma muito respeitosa interage com a gente. Estou muito feliz por esse momento. Eu também, muito feliz. E eu gostaria de aproveitar para esclarecer para os telespectadores e esclarecer também para o senhor que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do direito. A gente sabe que o direito ele tem muitas vertentes, né? Ele tem muitos caminhos. Então, para você saber qual é o tipo de profissional que você vai procurar na hora que está precisando, é importante que eles saibam para que serve cada área e na área específica em que o senhor trabalha. Fala um pouquinho sobre isso e quais são as atuações nesse momento, nessa área que o senhor trabalha. A advocacia, ela tem um poder de reconhecer o direito, né, de quem busca. O que eu posso falar sobre a questão das áreas do direito é sempre a pessoa buscar um especialista. Porque o advogado na faculdade, ele vê tudo. Direito tributário, ele vê direito eleitoral, direitos humanos, vê tudo. Mas qual será a área que especificamente ele vai atuar? E a clínica geral, que a gente chama, né, na advocacia, ela muitas vezes não funciona. Porque às vezes a pessoa diz, não, eu vejo aqui, eu consigo resolver essa questão, às vezes buscando a ajuda de outro amigo, ou às vezes tentando buscar uma saída que muitas vezes ele não a conhece. O que eu aconselho sempre é buscar a ajuda de um especialista, que é uma pessoa, um profissional que vai de forma bem dedicada e de conhecimento técnico buscar o direito de quem eu procuro, o direito do seu cliente. Tá, então nessa parte criminal, muitas pessoas elas entendem que a parte criminal é só para bandido. É isso ou não? Não, infelizmente a nossa sociedade ela tem uma visão deturpada da justiça. O que é que eu digo? Toda vida, para o advogado criminalista, a gente enfrenta muitos problemas e é um profissional muito estigmatizado. Preconceito. Porque a gente vê, quando a gente está defendendo uma pessoa que cometeu um ato, um crime, ali nós estamos fazendo nada mais do que a defesa dele, buscando a defesa dos direitos constitucionais dele. Não podendo, assim, desprezar o que a justiça diz. As leis são feitas para o seu fiel cumprimento. Mas a gente, às vezes, pode generalizar, buscar alguma saída, dizendo, não, o defensor de bandido bom é bandido morto. E a gente escuta muito isso. Mas certo? nem todo crime quer dizer que a pessoa é bandida, né? Às vezes, por exemplo, pode ser um acidente em que houve um óbito e a pessoa responsável, né, está ali para responder aquele crime, isso não quer dizer que ele seja um bandido. Pronto, justamente essa questão, por exemplo, um exemplo é um crime de trânsito, por exemplo. Uma pessoa vem no seu carro e, de repente, por alguma negligência, imprudência ou imperícia, ela vem a matar alguém. Tem que ser analisado se houve as condições que envolveram esse crime ou se houve culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Ela não passou num sinal de pedestre, numa faixa de pedestre, ela não observou que vinha um veículo. E tudo tem que ser levado em consideração. Então, nós temos que entender o seguinte, a questão da advocacia criminal, o advogado, a gente torce para que essas pessoas, às vezes, que nos classificam como defensores de bandido, nunca precisem de um advogado. E a pergunta que eu sempre digo é, e se fosse com você? Qual seria o profissional que você queria? Ou aquele que brigasse com o delegado, com o promotor, com o juiz? Ou aquele que deixasse o processo fluir à sua própria sorte? Então, o advogado, nessas horas, pega um cliente
que muitas vezes a gente não sabe quem é, mas muitas vezes o advogado é a única pessoa que essa pessoa pode contar. Por quê? Porque a família pode o abandonar de certa forma, e a gente tem que fazer o papel, fazer a defesa técnica, né, propriamente dita. Não para absolver a todo custo, mas sim para dar uma pena, caso condenado, que ela seja o que se aproxima da mais impoluta justiça. Nesse caso, quando a gente fala em crimes, né, esses crimes que não são intencionais, né, a pessoa fala em um crime, uma condenação por crime culposo ou doloso. Qual é a diferença? A diferença é assim, o crime culposo é aquele que não há intenção de fazer, não há o dolo. O dolo é aquela vontade, né? A pessoa, por exemplo, vem dirigindo e ela se distrai, mexendo num som e atropela um ciclista. E existe o crime doloso, que é aquele em que o agente... Que é arquitetado, né? É aquele que o agente, às vezes, por meio de premeditação, ele consegue atingir o seu objetivo. Ou seja, existe a vontade, o ânimos, a gente chama o ânimos, né? Que é a vontade de realmente fazer o crime. Então, há essa diferença. Pode ser classificado só como o culposo, como negligência, imprudência ou imperícia. Já no crime doloso, dependendo da classificação do crime, a vontade do agente é que prevalece. Tá certo. Nesse caso, a pena deve ser maior, né? Para doloso. Sim. Para culposo, menor. Sim. Porque o que tem que ser analisado, Sônia, é a questão da vontade. O cenário que foi feito, a cena de crime, como isso aconteceu? O agente, ele quis o resultado? Ou foi de repente, né? Ele quis produzir o resultado ou foi apenas uma questão de sobrevivência? Ele teve que, sei lá, uma legítima defesa, por exemplo. Ele teve que fazer... Nesses casos, a lei tem até como excludente de ilicitude. Mas deixando bem claro que legítima defesa é muito difícil de se comprovar diante de um contexto fático, né, da questão criminal, até porque é analisado várias circunstâncias. Então, é o advogado que tem que fazer isso, tem que mostrar as provas para tentar uma absolvição. Quando existe, assim, quando a pessoa procura um advogado, né? No caso, vamos dizer, a pessoa procurou o senhor. O que é que o senhor aconselha a ela na hora da primeira conversa, a primeira entrevista? A primeira conversa, ela é sempre a mais importante. Porque às vezes imediatamente, às vezes no calor da emoção, às vezes você encontra o cliente até preso. A única coisa que ele tem que fazer é dizer a verdade. Ele tem que chegar para o advogado que vai defendê-lo e falar a verdade. Como se deu, se realmente a defesa, no caso, o advogado, ele tem que saber de todos os pontos. Eu faço como uma história, ele tem que confessar para o advogado realmente qual a sua vontade. Que só assim, diante de tudo que possa ser apresentado, a defesa possa realmente ser efetivada, encontrar alguma saída, né? Já aconteceu algum caso com o senhor da pessoa, a princípio, mentir, querer mudar um pouquinho a história e depois, no final, não era aquilo? Sim, às vezes propriamente por vergonha, né? Pela questão moral. O cliente, na hora de uma prisão, por exemplo, ele está muito abalado emocionalmente, ele não raciocina direito, o que às vezes dificulta até essa interação com o advogado. Mas o advogado tem que entender e buscar meios de passar uma certa confiança, porque quem está ali para defendê-lo é o advogado, né? Uma questão que deve ser levantada é se ele, naquele primeiro momento, não disse que realmente aconteceu, a gente espera que no decorrer da instrução processual, da marcha processual, ele possa vir a falar e isso aí ajudá-lo no futuro, né? Evitando até de uma condenação. Quanto tempo demora mais ou menos um processo mais simples, por exemplo? O processo criminal no Brasil, é o único processo que tem prazo para terminar. Ah, é? É. Ele tem que ser célere. Por quê? Porque muitas vezes envolve a vida, envolve a dignidade, envolve a liberdade do indivíduo. Então, o processo criminal ele tem que correr, tramitar de forma célere. Sim, aí vamos explicar o que é célere para o pessoal que está em casa. A maneira célere é aquela maneira mais rápida, né? De tramitação prioritária, que a gente chama na justiça, né? Então, o que eu falo é sempre que o processo ele tem que fluir de forma
Mais rápido possível. Dentro da sua normalidade, para que possa ter um... Se a pessoa for inocente, ela seja colocada logo em liberdade, ou se possa se livrar disso para evitar, sei lá, se não estar preso, evitar até uma futura prisão, né? Então, o processo ele tem começo e tem fim. Tem as etapas de inquérito, denúncia, existe a resposta à acusação do réu, depois o juiz marca uma audiência de instrução, onde é o ponto crucial do processo, onde vão ser ouvidos, além do réu, as testemunhas de acusação e defesa, depois memoriais ou alegações finais, e depois uma sentença de mérito, condenatória ou não. Então, a gente tem que ver que as etapas elas têm um rito próprio, certo? Então, a gente torce que, apesar do Brasil ter muitos processos e o judiciário ter a fama de ter aquela morosidade, mas alguns processos, em algumas comarcas, eles tramitam até regularmente. Existem crimes que podem ser resolvidos sem que haja prisão. Quando eu digo assim, a pessoa chega a ser detida, ela passa por uma audiência de custódia e ela pode ser solta e responder em liberdade, ou podem recorrer e tentar prendê-la? Sim, a audiência de custódia, ela é eu falo assim, um escape do sistema prisional. As audiências de custódia, elas são feitas para ser feitas, não discutem-se o mérito da questão, como se deu o crime em si, mas ali vai ser feito uma análise de como se deu a prisão. Se houve uma coação de quem prendeu, se houve algum ferimento aos direitos constitucionais, alguma violação dos direitos constitucionais do acusado. E quem vê isso é o advogado? O advogado ele participa da audiência de custódia, geralmente hoje, com um prazo estabelecido em lei de 24 horas após a prisão. E aí, muitas vezes, o juiz solta, dependendo da natureza do crime, um crime até de menor potencial ofensivo, e com a adoção de medidas cautelares. Por exemplo, do artigo 319, né, que é o monitoramento eletrônico, dependendo da natureza do crime. Limitações de finais de semana, comparecimento mensal ao juízo, e todos os acusados da justiça têm que estar com os dados cadastrais devidamente informados na justiça, para que possa a justiça, no dia de atender a algum chamado judicial, né? Entendi. Até para a conveniência da instrução criminal. É muito interessante esse assunto, mas nós temos aqui um advogado que ele tem aí 3 especialidades, né? E estamos falando dessa parte criminal, porque as pessoas se interessam muito por esse assunto, tem muitas dúvidas também, né? Mas a gente poderia dar uma passadinha também nas outras áreas, se assim o senhor achar confortável. Sim, sim. Vamos falar então dessa parte civil agora. Pronto, a parte civil, ela envolve... se o direito criminal é amplo, o direito civil não fica para trás. Nossa senhora, então o direito no seu geral é o quê? É um universo, né? A gente chama, né? Muita coisa. E o direito civil, ele envolve diversas áreas. Ele envolve a área de família, a área de sucessões, a área que muitas ações tramitam devido pela questão civil, né? Às vezes a pessoa, dentro de um processo civil, ele enfrenta, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um processo civil que demora muito. Ele tem uma duração bem mais... É a questão do inventário. O inventário, muito embora exista um inventário extrajudicial, mas na questão judicial, ele é muito demorado. Certo? Ainda continua. Às vezes a pessoa responsabiliza o advogado pela demora, o que não é culpa do mas advogado. É justamente isso. É uma questão que envolve muitas vezes os bens, né, do decújo. Os decújos é a pessoa que faleceu. E às vezes a questão mais é com relação aos herdeiros. Os herdeiros não concordam com certas divisões. Uns causam algum empecilho e que na justiça a gente diz que tendo acordo, tudo flui mais rápido, né? Essa questão do inventário é muito ainda morosa. É um trâmite muito demorado. Certo? E aí vamos para a área trabalhista, que é outra área que também tem uma Bíblia inteira, né? A área trabalhista é mais o direito que a gente chama
é a letra fria da lei, né? O direito do trabalho é isso. Está na CLT, está na súmula do TST, teve direito, não tem problema nenhum. Tá certo? No caso de julgar... Uma demissão por justa causa, uma demissão sem justa causa, que muitas vezes foi flexibilizada devido à reforma de 2017, né? Reforma trabalhista. Mas hoje ainda, devido às mudanças trabalhistas, Sônia, eles ainda, a Justiça do Trabalho ainda tem um grande número de processos no Brasil, sabe? E vem crescendo, porque as relações de trabalho sempre são discutidas, né? Às vezes patrão e empregado não se alinham, né? E muitas vezes as reclamações elas são inevitáveis, né? Então vamos falar agora sobre o senhor, né? Vamos falar sobre o senhor Moisés Pinheiro, profissional da área, falar um pouquinho da sua atuação para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho e aonde elas podem conhecer um pouquinho mais. Eu tenho uma atuação aqui na capital e no interior também, com relação às campanhas eleitorais, direito eleitoral. Também. A gente sempre faz alguma... Sempre é chamado, né, para essa parte eleitoral. E precisa, porque, olha, é uma época que precisa muito. Porque o advogado, assim como o contador dentro do direito eleitoral, ele é indispensável, né? Sim. Não tem como não ter advogado na justiça eleitoral, sim, no direito eleitoral, nas campanhas políticas, né? E a gente atende aqui... Vocês atuam também nessa área? A gente atende aqui essa parte da capital, né? E interior, com bastante veemência, a gente trabalha com afinco, né? Para dar o melhor suporte aos nossos clientes, né? E o Instagram, posso falar ou não pode? Pode falar sim. Bom, então, para que você saiba, eu já estava passando desde o comecinho da nossa conversa no Instagram, que é porque as pessoas precisam saber, na hora que precisa de um profissional, de um advogado, que possa defender a sua causa, então vocês precisam ter os contatos. E nada melhor do que a gente ter uma pessoa aqui que está conversando, que está esclarecendo algumas dúvidas para você perceber a confiança que ele passa também. Então, se você tiver alguma dúvida, pode falar direto no seu direct, não é, doutor? Pode, sim. Direto no direct do doutor Moisés e tirar dúvidas, saber qual é a área que ele está atuando, de repente contar seu caso para ele, e aí ele vai ver o que pode ser feito, é isso? O papel do advogado, muitas vezes, quando um cliente o procura, é fazer uma análise jurídica, uma análise técnica do caso. Não obstante isso, nós não podemos colocar nenhum cliente numa aventura jurídica, simplesmente porque o cliente acha que vai ganhar ou que alguém disse que ele tem direito. Então, a análise do advogado é mais nesse sentido. É de informar, e se o direito, assim, o assiste, nós vamos procurar a justiça, bater as portas do judiciário para tentar assegurar esse direito. É porque hoje em dia as pessoas acham que tem direito a tudo, né? É um tal de eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, é o eu achismo, né? E a pessoa precisa ter certeza para poder acabar não fazendo besteira e até sendo processado no final da história, né? Perfeitamente, exatamente. Quero agradecer, viu? Já estourou o nosso tempo. Mas eu gostaria muito que o senhor viesse mais vezes aqui. Sim, eu agradeço, como eu disse anteriormente, no início, a sua equipe, a você, Sônia Paula, que é uma pessoa maravilhosa, uma excelente comunicadora. Obrigada. Uma das melhores que eu posso dizer, assim. Eu sou até suspeito de falar, porque eu sou seu fã. Obrigada. Agradecer a sua equipe de forma muito grata pela interação e agradecer também do meu conhecimento, assim, de alguma explicação, ter atendido ao público, de certa forma. Estou muito feliz pela oportunidade. E aí, se a gente pudesse, se vocês quiserem, inclusive, gente, vocês podem mandar perguntas também. Quiserem que o doutor Moisés volte ao programa, fala aí com a gente, o WhatsApp está na tela, para a gente trazer o doutor Moisés aqui para tirar dúvidas, esclarecer assuntos que vocês às vezes acham que estão meio, né, obscuros aí na sua memória, no seu pensamento, nas suas ideias. Mas o Instagram dele também está aqui, para que você possa falar diretamente com ele, tá bom? Muito obrigado, viu, Muito obrigado, Moisés. Eu agradeço, estou muito feliz pela oportunidade, viu? Obrigada. E aí fica comigo que a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas eu volto no próximo bloco. Tem música para animar o nosso programa, para animar o seu dia e para você passar o dia assim muito mais para cima, depois de ficar bem informada.
Volto já. Um suplemento alimentar em cápsulas. E este produto é da ADA Nutracêuticos, que combina o poder do extrato da laranja moro mais cromo, auxiliando no metabolismo de proteínas, carboidratos e também gorduras. E atenção para os benefícios: prevenção da obesidade, perda de medida abdominal, redução da esteatose hepática, resistência à insulina e doenças cardiovasculares. Agora preste atenção, vocês estão vendo aí essa laranja tão coradinha? Pois é a laranja moro, que se destaca por sua aparência e coloração vermelha, que é a principal fonte dos pigmentos de antocianidina, que é um excelente antioxidante. Grave esse nome, Morosim, a original da laranja moro. Este é mais um produto ADA Nutracêuticos. Chegou para atender Genipabu e bairros vizinhos a farmácia Trabalhador do Bairro. Teste de glicemia, aferição de pressão, atenção farmacêutica, além de medicamentos, perfumaria, linha de produtos infantis, masculinos e femininos. E tem mais! Entrega em domicílio para sua maior comodidade. Ligue e peça 981 80 27 27. E a farmácia Trabalhador do Bairro fica na BR 222, no posto Boqueirão 2, vizinho a Aço Cearense. Remédio barato, entrega em domicílio e atendimento diferenciado, você só encontra na farmácia Trabalhador do Bairro. Remédio barato é aqui. Fazer uma mudança na qualidade de vida é uma escolha. Já faz um tempo que a Ada vem sentindo emergir dentro de si uma vontade de mudar, um sentimento de transformação e adequação ao mundo. Em nenhuma época as pessoas estiveram tão envolvidas com a manutenção da saúde quanto nos dias atuais. Ultrapassa a vontade de parecer bem. Estamos falando sobre se sentir bem. Para acompanhar os avanços da área nutricional e dos hábitos dos nossos consumidores, a ADA, assim como eles, escolheu mudar. A energia dos novos tempos envolveu a gente sob o fator laranja. A cor de uma marca renovada que inspira vitalidade em seu novo posicionamento no mercado. Estamos prontos para ajudar mais pessoas a encontrarem o equilíbrio. Uma mudança feita por um mundo que quer se sentir saudável e pronto para aproveitar dias melhores. ADA, líder em nutracêuticos no Brasil. Cuidar pode ter vários significados. Para nós da Fundação José Posidônio Peixoto, representa carinho, atenção, segurança, responsabilidade e cuidado com a melhor idade. Há 28 anos celebramos a maturidade com serviços que são essenciais para promover saúde, dignidade, atividades de lazer, cultura, interação e bem-estar social. Através dos nossos serviços voluntários, mensalmente temos o intuito de devolver todo o carinho recebido ao longo dos anos de convivência. Descubra sua capacidade de compartilhar sorrisos e dar a mão a qualquer situação em prol do amor e felicidade da pessoa idosa. Seja um voluntário e faça a diferença. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo força para um futuro melhor.